Para que o efeito arco aconteça, ou a... como que eu posso chamar isso? A intensidade dele, porque há algumas dúvidas, vamos pensar comigo. Esse efeito arco, esse arco, ele começa a acontecer aqui, ou mais para o meio, ou mais para baixo. Eu tenho várias possibilidades de arco podendo ser formado aí. Consequentemente, pessoal, se eu tenho um arco de baixa tensão, eu gero alguns outros problemas, tanto na alvenaria quanto na viga. Porque raciocina comigo. Se a carga está vindo aqui, ó, direto para cá, o que está acontecendo com a viga? A viga é como se essa carga empurrasse essa viga para cá. Ou seja, quanto mais intenso é o efeito arco, a viga vai estar trabalhando semelhante a um tirante em muitos casos. Então, o momento fletor da viga, que é uma coisa assim, ó, ele não é mais assim. O momento fletor da viga vira uma coisa assim, ó, porque não tem momento no meio da viga. A carga não está indo para lá, por que eu teria momento? Semelhante ao nosso PL2/8. O comportamento do momento muda. E se o comportamento do momento na viga muda, o dimensionamento dela também muda. Muda também a cortante. Se a carga não está vindo para cá para ir para lá, o que acontece com a minha cortante? Ela está vindo direto para o apoio. Então a minha cortante é muito mais intensa próximo dos apoios. Na prática, de novo, o momento fletor muda, com isso a armadura de uma viga de transição não é semelhante a uma viga convencional e a cortante também muda, portanto eu tenho mais estribos do que numa viga convencional, próximo dos apoios. No centro não, mas próximo dos apoios sim, porque o comportamento do meu cisalhamento é diferente. Tá bom? Mudou. E a alvenaria? Se o momento fletor muda, diferente o comportamento, normalmente uma viga de alvenaria tem uma armadura de flexão bem inferior ao que uma viga com carga distribuída linearmente. Ou seja, a gente diz que a viga está dando risada, né? A viga está muito mais leve do ponto de vista de dimensionamento na flexão. O cisalhamento não. O cisalhamento eu preciso compensar isso com estribo e muitas vezes inclusive com mais largura, tá? Ou seja, preciso resolver isso. Mas se a alvenaria está dando risada, se a viga está dando risada, a alvenaria está chorando. Por quê? Agora a carga na alvenaria que antes era mais ou menos distribuída, no pavimento térreo apenas ou no pavimento de transição, ela está concentrada próximo dos apoios. Então toda aquela carga que era para estar distribuída aqui, ela está concentrada aqui, ó, próximo dos seus apoios. Se ela está concentrada próximo do apoio, eu preciso resolver isso no dimensionamento. Normalmente a gente tem algumas soluções para isso, para resolver isso próximo do dimensionamento. Ou faça algumas fiadas de canaleta nesse pavimento, ou seja, poxa, se eu tenho um excesso de compressão aqui, acima do convencional, se isso foi aumentado, eu preciso dar mais resistência ali. Se fosse no concreto armado, eu tinha que aumentar o FCK da minha viga. Não tem como aumentar o FCK num ponto específico. Na alvenaria, eu posso, por exemplo, grautear fazendo canaletas nessas primeiras fiadas. Eu preciso saber quantas são. Normalmente 5 ou 6. Tá? Eu preciso dimensionar para isso. Porque quando eu coloco grout, quando eu preencho, eu coloco algumas canaletas grauteadas ali, eu estou aumentando a área líquida. E se eu estou aumentando a área líquida, lembra que tensão é força dividido pela área? Então se eu tenho uma carguinha específica, se ela chegar pontualmente, se for um pilar, por exemplo, de 14 por 30, ou um pilar de 40 por 40, na mesma carga, a tensão é menor, porque tensão é força dividido pela área. Quanto mais área eu tiver para distribuir essa mesma força, menor a tensão. Tensão solicitante. E quem que é tensão resistente? No concreto, tensão resistente é FCK, né? FCK
25 MPa ou 30 MPa. Na alvenaria, a resistência é o FPK. Nossa, parece uma sopa de letrinha, né? FPK é resistência à compressão do prisma, tá? E quem que é prisma? É um bloquinho como esse, em cima do outro, com a junta de 1 centímetro de argamassa, que representa a resistência total dessa parede. É o nosso corpo de prova para a alvenaria. E o prisma pode ser oco ou pode ser cheio. Um prisma oco, eu levo o bloco como está, um bloquinho em cima do outro, coloco na prensa e mando romper. Um prisma cheio, eu pego esse mesmo prisma e preencho esses septos do bloco com grout. E aí eu tenho um prisma cheio. Qual que foi a ideia? O que estava vazio eu preenchi. Então eu aumentei a área líquida, a área que efetivamente tem resistência nesse bloco. Com isso diminuir a minha tensão, tá bom? Então uma das ideias é preencher isso com canaleta cheia para aumentar a minha tensão resistente. Problemas em relação a isso: mais peso, mais custo, perfeito? E problemas inclusive com instalações elétricas, por exemplo. Eu não posso ter nesse pavimento nenhuma tomada baixa. Eu tenho mais dificuldade para subir os conduítes. Eu tenho, se eu vou preencher de canal de grout, eu tenho que prever isso antes de concretar a torneira. Eu tenho que fazer isso fiada por fiada. Então canaletas, sempre que for possível, a gente evita, tá? E nesse caso aumenta-se custo, diminui tempo de execução, piora um pouquinho a sua ideia. Mas é um dos caminhos. Um outro caminho seria aumentar o prisma de toda a parede, tá? Aumentar o prisma de toda a parede também não costuma ser uma melhor solução, porque aumenta-se muito o custo. Então se eu estou usando, por exemplo, um bloco de 10 MPa, só no térreo vou ter que mudar para um de 14, porque eu preciso de um prisma resistente maior. Então é uma outra solução, mas só para mostrar que não tem almoço grátis. A carga não some, a carga não cria, a carga se redistribui. E se eu estou usando uma viga para o meu pavimento e estou dando risada com a viga, porque a viga não tem quase nada de carga, a alvenaria está sofrendo, pagando o pato por isso.